Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu sou a Kathleen Costa, falo de Sorocaba para o mundo. É um prazer receber vocês aqui e quero já fazer um convite especial. Se inscreva no nosso canal do YouTube, clica no sininho, comenta e compartilha esse vídeo, porque hoje está especial demais. Mas antes de vocês saberem quem que eu vou receber aqui, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. RK Corretora de Seguros, com foco em planos de saúde para empresas, há 9 anos protegendo famílias e empresas em todo o Brasil. Atrium Estúdio de Podcast na cidade de Sorocaba. Além de um estúdio fantástico de podcast, eles têm ateliê de música e estúdio de fotos. Se você quer gravar o seu curso, fazer algum vídeo de propaganda, venha para o Atrium Studios. Alfa Equilíbrio, na cidade de Alphaville, São Paulo, com a neuropsicóloga Daniela Soares, ela que é especialista em autismo e saúde mental. Quero Conte Contabilidade, uma contabilidade consultiva e descomplicada na cidade de Sorocaba. Cade Artes, da cidade de Piracicaba, ela que transforma o seu sonho em bordado, borda o que você quiser, em jalecos, chapéus, camisas. E também da cidade de Valinhos, Lourdes Magnani, com o Despertar da Pérola, ela que é autora, mentora, especialista em desenvolvimento humano e autoconhecimento há mais de 20 anos. Gestora Thais Mello, da cidade de Sorocaba, gestora de tráfego pago e redes sociais. EM Trendsetters, social media e videomaker. Mediar Prev, terapia para casais e famílias. Salão Cirleia Estética, que me produz, minha fada madrinha que me deixa mais linda para estar aqui com vocês. Ela que faz o meu cabelo, a minha maquiagem. Detalhista, presentes personalizados. Ela faz cartões de visita, presentes. E hoje eu quero dar boas-vindas e, além de agradecer, 2 novos patrocinadores que eu estou muito feliz com a parceria. A Odonto Molina, que fica lá no Campolim, pertinho de Votorantim, do lado do Tausch. Odonto Molina, que cuida do meu sorriso. E a DN Alma Modas, que tá cuidando agora do meu look, que depois eu vou mostrar pra vocês o look completo lá no Instagram. Por isso, sigam no Instagram, @podcatoficial, certo? E agora eu quero receber ela, maravilhosa, que é mentora sistêmica, que já impactou milhares de vidas e com certeza vai impactar a sua. Heloísa Moreira. Oi, Elo, seja bem-vinda. Oi, Kathleen, gratidão. Estou muito feliz, muito honrada por esse convite seu. Sei que você tem uma missão linda nessa vida, nessa terra, e eu estou aqui para compartilhar com você e com todos que vão passar por esse episódio do podcast, para entender um pouco melhor sobre o que é de verdade uma vida próspera, o que é de verdade viver com propósito nessa terra e o quanto tudo isso traz benefícios para nós de maneira sistêmica. Muito bom. Elo, eu quero conhecer muito mais de você hoje. Eu quero saber aonde você nasceu e cresceu. Como foi a sua infância? Conta tudo pra gente. Olha só, hoje esse episódio vai ser de fato inédito, porque eu vou contar pela primeira vez uma nova história da minha história. Então, você que curte, que comenta, que está inscrito nesse canal, aproveita para saber algo novo sobre a Heloísa. E quem já me segue também vai ter oportunidade de conhecer a minha história de um outro ângulo. Muito né? bom. Eu venho nascida de uma cidadezinha no interior de São Paulo, Cardoso, no Noroeste Paulista. Certo. Uma cidadezinha com mais ou menos 8.000 habitantes. Eu fui criada em uma casa muito simples, mas sempre muito cheia de amor. Eu cresci vendo mulheres fortes, as minhas matriarcas, as minhas ancestrais, mulheres fortes que faziam muito com pouco, né? E talvez até isso mesmo é que tenha plantado em mim o desejo de ensinar outras mulheres, Kathleen, a acessar a sua força criativa, a sua força realizadora. Muito bom. Nem sempre eu via a minha família dessa forma, porque como eu era sempre fui, é o meu perfil também, né? O dominante, o comunicador, focado em resultados. Eu achava que elas não eram tão realizadoras assim. Aí depois, tendo essa visão sistêmica, vivendo essa transformação em mim, eu pude reestruturar essa percepção que eu tive sobre as mulheres da minha família. Que bacana. E você tem irmãos ou você é filha única? Não, eu venho de uma família
de 3 irmãos, Certo. eu de mulher. Eu tenho um irmão que já partiu aos 21 anos de idade, o Nossa. Marcelo. Tenho uma irmã que é fora do casamento do meu pai, que eu sim. amo de paixão e que nessa minha trajetória a gente fez esse resgate também dessa Que pessoa. legal. Uma mulher extraordinária, incrível, dona de um sorriso lindo, muito parecida comigo, Ana Cecília, a quem eu honro muito a vida também. Que legal. E qual que era o seu sonho de infância? O que você queria ser quando crescesse? Olha só, mesmo eu tendo vivido uma infância com limites financeiros, mas com uma riqueza emocional muito grande, que hoje eu reconheço como um grande tesouro, o cenário onde eu vivi foi um cenário onde eu aprendi a transformar o invisível em força. Na minha infância, eu já brincava de consteladora com as bonecas, mesmo sem saber, conversando com elas e procurando entender as necessidades delas. Olha só que né? incrível. Eu sempre fui muito voltada a pessoas. Eu fiz direito, advoguei 8 anos. Que legal. E junto veio o desejo de empreender. Porque com 5 aninhos de idade eu já chamava minhas amiguinhas para brincar de lojinha ao invés de brincar de casinha. Olha que interessante. Só que a dona da loja sempre era eu. Maravilhosa. Óbvio, né? Então eu proporcionava, fazia carteira, colocava dinheiro de folha de um abacateiro que tinha na minha casa na carteira para elas. E elas vinham comprar, consumir na minha loja. E aí, depois que eu me formei, buscando ampliar minha renda, o que eu fiz? Fui ser dona de loja. Então, assim, é bem legal saber que nada na nossa vida é por acaso. Que a gente cocria a nossa realidade desde pequenininhos. Muito né? importante. Você acredita muito nisso, na cocriação, né? Você faz trabalhos com a Elaine Urives também, né? Eu ensino sobre isso, né? Também estudo com ela. E eu sou mentora sistêmica porque a mentoria sistêmica, ela se diferencia de uma mentoria normal, que ela entende, ela olha, ela estuda e ela trabalha o ser humano no 360. Que legal. Ela olha para todas as áreas da vida. Então, eu tenho várias formações, mas eu sempre digo, nada disso teria valor se eu não soubesse ser quem eu vim ao mundo para ser. Então, eu trabalho muito a identidade do ser humano como a base da pirâmide para ele se estruturar como alguém que vem no mundo para viver de fato o seu propósito e a sua missão. Nossa, que incrível. E você também é master em PNL, né? Sim, eu também trabalho muito a programação neurolinguística dentro dos meus processos. Que legal. Eu tenho vários tipos de mentoria, né? Certo. Mentorias em grupo, mentorias também individuais. E essas, elas são compostas de um programa, na verdade, Kathleen, de acompanhamento. Certo. Tá? Então, eu tenho um trabalho bastante diferenciado. Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz com aquilo que eu empreendo, porque tudo começa em mim. Sim. Né? Esse empreendimento, eu falo que cada um vive da sua forma, do seu jeito, e o seu jeito sempre será o jeito certo, desde que você tenha tomadas de consciência e busque conhecimento para entender de fato quem você é. Sim. E quando foi que você se apaixonou pelo autoconhecimento? Olha só, eu em 2016 tive um câncer. Eu sempre fui apaixonada por pessoas, como eu te disse, né? E nesse período eu fui buscar o meu resgate, porque o médico que cuidou de mim disse: eu só vou tirar o tumor. Na verdade, existe um câncer dentro de você. Nossa. E isso você que vai ter que curar. Então, eu tenho 3 filhas, 3 bênçãos, são que maravilhosas, legal. incríveis, seres de luz. E 2 dessas minhas filhas são homossexuais e eu não aceitava isso. Eu não conseguia olhar para isso como uma bênção. Entendi. Eu vivia buscando e procurando onde estava o erro, Certo. onde eu tinha errado. E eu trazia isso para mim como um peso, como uma culpa. Fui casada há muitos anos com o pai das minhas filhas e depois nós nos divorciamos. Hoje uma dessas minhas filhas é casada, tem uma netinha que é a Hope, que legal. fruto de uma relação homoafetiva. Que bacana. Então, hoje, o meu maior orgulho é ver que dentro daquela minha maior dor, eu encontrei a minha maior cura, o meu maior poder. Porque hoje eu vejo que através da minha cura,
Minhas filhas, elas me inspiram e elas inspiram milhares de outras pessoas também a viver essa vida de fato extraordinária e a ser coerentes com o papel que elas vieram para viver nessa terra. Uau, que lindo. E aí foi aí, através do seu tratamento, que você conheceu o autoconhecimento e se aprofundou. Isso. E quando despertou o lado de querer ser mentora, como que foi Então, tudo nessa isso? época, eu me vi como alguém ali, né, nos vários momentos que eu estava em consultórios, fazendo exames, Sim. hospitais, etc. Eu me vi como alguém que queria simplesmente ajudar as pessoas a viverem melhor, a viverem um dia de cada vez. E isso me encantou. Isso me encantou. E olha só, eu consegui. Porque trabalhando a minha cura, eu não sabia nem o nome disso, eu não sabia que eu ia ser coach, eu não sabia que eu ia ser mentora. Olha só. Mas hoje eu entendo que Deus teceu a minha história através de um fio de ouro. Aquela menina lá do interior que não vislumbrava conhecer o mundo, fazer uma história tão gigante como essa que eu tenho feito, isso não era meu sonho. E Deus sonhou isso de uma maneira espetacular para mim e me colocou como a protagonista dessa história. Que coisa Então, linda. na cura do câncer, nasceu a minha cura e através da minha cura nasceu Outras o meu curas. propósito, a minha missão de curar outras pessoas. Nossa, Eu que costumo lindo. dizer, Kathleen, que eu sou uma curadora ferida que se cura todos os dias para curar outras pessoas. Uau, que incrível. E conta pra gente, qual foi o seu maior desafio até aqui? Olha só, o meu maior desafio foi quando eu profetizei um câncer para mim mesma com a minha própria boca. Porque quando eu soube da homossexualidade das minhas filhas, eu disse, eu prefiro ter um câncer do que ter uma filha assim. Nossa. E aí, o que aconteceu? Reclamar tanto, me desconectar tanto da minha força, isso foi a minha trajetória, que o meu corpo gritou. Mas esse também foi o meu chamado. Foi quando eu virei a chave e escolhi viver uma vida com propósito e ensinar isso para outras pessoas. Então, isso foi fantástico. Isso foi, no meu veneno, eu encontrei o meu antídoto. Olha só que Foi incrível. viver isso. E a sua maior conquista? A minha maior conquista até hoje é ver centenas de mulheres que me seguem se libertando de traumas, se abrindo para a vida, ativando a sua prosperidade e transformando a própria dor em potência. Essa é a minha maior conquista. E eu vejo que o meu chamado também é ser ponte entre o passado e um propósito de um novo destino. Isso, para mim, me move demais. Ser essa ponte que leva as pessoas a compreenderem a dor do passado, a revisitar, a curar e a voltar e a olhar para o futuro sem se concentrar apenas nele, mas vivendo no tempo presente, construindo um novo destino. Isso é lindo. Muito legal. E assim, você tá falando de ativar a prosperidade. Conta pra gente, assim, a importância para ativar a prosperidade da questão de, como que eu posso dizer? Limpar o passado, visitar o passado para poder tenha uma relação nessa questão do passado com ativar a prosperidade. Sim, tem total relação. Olha só, quando você começa a buscar o sucesso sem o propósito, isso vira um cansaço. Isso estafa. Então, essa prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre fluxo, Sim. é sobre deixar fluir. E quando para você se alinhar, quem você é, com quem você nasceu para ser, porque às vezes você não se vê como essa pessoa tão cheia de recursos, tão cheia de poder, não é verdade? Sim. Às vezes você precisa que alguém diga isso para você, mas quando você tem coragem de olhar para dentro de você, fazer esse mergulho, esse caminho de volta para casa, corrigir aquilo que te machucou através de técnicas, de ferramentas, de materiais, de autoconhecimento, o universo te responde. Sim. O universo responde, porque você é o resultado das suas crenças, daquilo que você acredita piamente, que muitas vezes, na maioria das vezes, é uma mentira que jogaram sobre os seus ombros e você
acatou aquilo como verdade. Sim. Ou você deu um significado diferente do que o que realmente te foi dito. Sim, sim. Mas sozinho, talvez, você não consegue chegar nesses lugares. Por isso que ter um mentor, e eu vivo me colocando para ser mentorada, também para ir mudando em mim, expandindo a minha mentalidade, né? Sim. Eu vivo nessa trajetória, porque talvez você pode chegar muito antes do que você imagina, se você tiver grudadinha na mão de pessoas assim, que Sim, são que vão mentoras, te guiar, que né? têm uma consciência que faz sentido para você, claro. Muito né? legal. E se você pudesse deixar um recado pra Elô de 10 anos atrás, o que você falaria? Ah, meu Deus, eu teria acreditado em mim antes. Eu diria para ela, silencia o mundo lá fora, minha querida. Silencia, porque isso não diz respeito a você. Escuta a sua intuição. Até hoje, eu vivo buscando essa compenetração, essa sinergia, essa energia da minha intuição, de, às vezes, ouvir a nossa intuição não é tão difícil. O desafio é acreditar nela e colocar em prática o que ela determina para você fazer. Sim, sim. Entende? Porque, ao mesmo tempo, eu honro cada tropeço meu, cada queda, cada erro, porque foi caindo que eu aprendi. Foi errando que eu levantei com mais consciência. Então, abrir mão do julgamento, do auto-julgamento, é algo que nos traz para a vida com muito mais leveza. Sim, sim. Muito mais leveza. E assim também, tem a questão da autossabotagem, né, Lu? Porque você fala muito das vozes da gente se ouvir, mas muitas vezes as vozes, quando a gente para pra se ouvir, não tá dizendo coisas boas. Exatamente. Como trabalhar isso? Porque às vezes, igual você falou, às vezes as vozes de fora tem que silenciar pra gente ouvir dentro. Mas às vezes é ao contrário, as de fora, 10 pessoas tá falando você é o máximo, você é maravilhosa, e a de dentro tá falando não, eu não sou. Exato. Acontece também Exato, isso, né? muito. E olha só, eu vou deixar aqui uma orientação. Não gosto muito da palavra dica, né? Porque a gente estuda tanto para depois falar que dá dica, né? Então é uma orientação mesmo de uma mentora consciente. Eu oro, eu medito, Sim. eu respiro, eu volto para minha respiração. Por quê? Porque respiração é o único caminho que você tem para voltar para dentro, para acessar a sua essência, a tua divindade, a tua luz, porque nós somos seres duais, nós somos sombra e luz. E acima de tudo, eu me lembro de quem eu sou, porque aí não acontece isso que você disse. Todo mundo aqui fora, antes de eu me curar emocionalmente, eu só ouvia isso. Você é incrível, você é realizadora, você é inteligente, porque realmente eu sou. Mas eu não me via assim. Essa era uma dor terrível minha. Eu não conseguia me ver como as pessoas me viam. Eu era uma pessoa que, sozinha, eu era desanimada, porque eu não era voltada para mim. Eu era para fora, para o externo. Então, quando você ora, quando você respira, quando você medita, você acessa o mais profundo do seu ser. Porque o que é o desânimo? O desânimo é apenas o esquecimento de quem você é. Naquele momento, você esqueceu que você era uma filha amada de Deus e que só por isso Ele cuida de tudo. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa permitir que seja assim. Que Deus venha e cuide de você. Que Né? lindo. Cuide de você. E quando eu me reconecto com o meu propósito, tudo segue o fluxo. Tudo segue o fluxo. Tudo entra no fluxo, gente, porque uma vida rígida é apenas sobrevivência. E nós não estamos aqui nessa terra para sobreviver. Sim. Então, lembra sempre, desânimo é só esquecimento. Quando você volta para dentro, você lembra de quem você é e a força volta. Desânimo é só um esquecimento. É só você respirar, orar, voltar para dentro, que você vai voltar a se lembrar de quem você é. E isso é tudo. É só disso que a gente precisa. Maravilhosa, adorei. E Elô, dá mais orientações de como ressignificar crenças. Olha só. Se tem outra orientação que eu sempre gosto de dar principalmente para quem empreende, né?
você não empreende um negócio. Você não olha para a tua vida se você não olhar para a sua autoliderança. Porque quem te rege são justamente as tuas crenças. E elas podem ser aquelas que tiram todo o teu poder, a tua força. Elas podem te impedir de avançar, de ser quem você veio nessa terra para ser. Ou elas podem te possibilitar, te encorajar ainda mais. Então, se você sente que tem algo invisível que te trava, comece curando as suas crenças, ressignificando, transmutando, Sim. seja o termo que você... E o legal de ressignificar até para fortalecer, né? Eu posso ter crenças de fortalecimento que vai me fazer bem. Eu lembrar que eu sou filha amada de Deus. Quero reforçar essa crença. Eu sou filha amada de Deus, eu sou maravilhosa, eu sou isso, eu vou acreditar nisso e vou ser isso, né? É isso mesmo. E olha só, quando você cuida da sua mentalidade, o resto flui. O resto flui. Esse Tudo foi o começa entendimento aqui, né? que eu tive quando eu comecei essa jornada do autoconhecimento, né? Incrível. Às vezes as pessoas falam assim, a mente, ela rege tudo em termos, porque o coração tem mais neurônio que o cérebro. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta, por que que uma pessoa que já teve morte cerebral não está morta? Sim. Às vezes ela ainda sobrevive. Porque Tem alguma coisa nela que ainda vive. Sim. E é o coração que está batendo de uma forma ou de outra, se é com aparelhos ou não, né? Então, quando você se concentra no sentir, tudo adquire um novo sentido. Nossa, muito legal. Então, não pensa que, se eu dominar minha mente, primeiro que você nunca vai dominar a tua mente. Porque lembra aquele desenho do iceberg que só tem uma pontinha para frente e o resto está no fundo do mar? Sim. Então, que é a representação do nosso inconsciente, da mente inconsciente. 95%, 83%, 87% é inconsciente, né? É inconsciente. Incrível, incrível. Né? Então, o intelecto, ele é muito raso. Sim. Ele não vai te levar para grandes lugares. Sim, sim. Né? E nós fomos sonhados para viver grandes coisas. Mas nem sempre essas grandes coisas são grandiosas. Mas sim se trata de eu ter esse fluir dentro de mim, através de ampliar meu mindset, de aumentar minha consciência sobre quem eu sou, de empoderar minhas crenças, né? Ressignificando, curando. E um jeito de curar é você escrever. Escreve aí, pega um papel, escreve qual área da vida teu resultado está pior. Perceba como é a tua comunicação nessa área da sua vida. O que que você fala sobre isso? Perceba que na sua palavra tem algo distorcido. Por isso que teu resultado não está sendo bom. Então, escreve o contrário. Afirma o contrário. Repete, repete, repete. Coloca carga emocional. Coloca consciência nisso. Coloca a tua fé. Muito legal. E você pode mudar esse quadro. Eu achei incrível que você fala muito sobre também autorresponsabilidade, estado de presença. Aquele dia que você deu o curso pra gente, você falando, se você não tá no celular e tá no curso, você não tá nem no celular, nem no curso. E aí eu falei, nossa, fez todo sentido. Exato. Porque muitas vezes, eu acho legal quando você fala de estado de presença da pessoa estar vivendo e não só ali naquele momento. Porque senão eu não tô nem com você, nem prestando atenção, né? Fala um pouco sobre isso, porque eu achei incrível aquilo que você falou. Olha só, nós não precisamos e não temos só que brilhar. Brilhar é só o propósito. Nós precisamos iluminar. Sim. E a gente não consegue ser luz, e é bíblico, né? Sereis sal da terra, vós sois sal da terra e luz do mundo. Se eu não estiver no estado de presença. O que é o estado de presença? É você estar o tempo que você estiver, por exemplo, como nós estamos aqui. Sim. Eu tenho e você tem muitas outras coisas para fazer depois daqui. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou só eu e você. Sim, não tá pensando no que eu tenho para fazer daqui a pouco, amanhã. Isso não é uma questão de dominar a mente. Isso é uma questão de se autoliderar. Autoliderar é você se colocar o tempo todo em estado de presença. Por quê? Porque você só leva os outros até onde você já foi. Presta atenção nisso. Empreender é você ser líder da sua própria vida.
Você só vai com o outro até onde você foi com você mesmo. Então, a vida é sobre isso. É ter essa coragem de abrir mão de tudo quando eu estou aqui. Sim. E isso é autoliderança. Incrível. Isso é prosperidade, porque você não está o tempo todo no passado, no futuro, no passado. Essa era a Heloísa de 2016. Eu não tinha concentração. Eu não conseguia me concentrar. E às vezes eu achava que eu era indisciplinada. Às vezes não, na maioria das vezes eu achava. Eu me julgava demais, eu me criticava demais. E eu dei um novo sentido para tudo isso, né? Me colocando como? Me colocando 100% em estado de presença. Quem foi responsável por essa mudança sua, Heloísa? Eu. Olha que incrível. Eu. Autorresponsabilidade. Foi o Maravilhosa. momento onde a minha chave mais virou. Foi o momento definidor da minha vida. Por que, Heloísa? Porque até hoje, quando eu estou me distanciando do meu propósito, eu enfraqueço. Eu desanimo, eu fico cansada, eu fico reclamona, eu começo a blasfemar, eu começo a brigar com Deus. Elô, mas você é a mentora, você faz isso? Sim, porque eu sou sombra e luz. E ser humano, né? Também. eu sou humana, né? Eu sou perfeitamente imperfeita. Então, qual que é a diferença dessa Elô de 2025 com aquela de 2016? A grande diferença entre a Heloísa do passado e a Heloísa do presente é a rápida tomada de consciência, a rápida virada de chave que eu tenho para olhar para mim, olhar para as minhas limitações e dizer, tá tudo bem. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. E ninguém, Elô, ninguém vai aparecer para te salvar. Então, querida, se abraça, se ama, olha para dentro de você e não se rejeita. Porque às vezes hoje, no mundo de hoje, com a internet tão em alta, você vive a 1.000.000 por hora e você vive talvez pensando, não, isso eu não posso viver, não, agora não. Tá tudo errado. Eu posso dizer isso com a maior das consciências. Tudo aquilo que você rejeita vira dor. Tudo aquilo que você não aceita vira o teu destino, porque você está vibrando numa frequência daquilo que você não quer. E então, aí atrai. Quanto mais você não quer viver aquilo, mais você se conecta com aquilo. E mais o universo traz provas para você olhar e aprender. Que Olha não é só. rejeitando que você vai crescer, é acolhendo, é Uau. transmutando, é vivendo o que você precisa viver. Muito legal, hein? E falando sobre vibração, fala um pouco sobre essa questão das leis da atração, de vibração, cocriação, que você tem bastante expertise nessa área também, né? Então, eu amo falar que muita gente, né, se não a maioria da humanidade, porque o filme O Segredo disseminou isso, o filme Profecia Celestina disseminou isso, Quem Somos Nós, né? Todos esses filmes falam muito sobre lei da atração, Deepak Chopra, Elaine Orives, muitos, né? Muitos estudiosos, mestres, mentores. E só tem um detalhe. Aquilo que a gente vê não é o que você quer vibrar ou o que você fala que vai vibrar, que vai fazer você atrair o que você almeja. Mas é aquilo que você sente. Ou é o alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. É o alinhamento entre mente, espírito e corpo. Porque toda mudança é um processo físico. Ele vem para o corpo, ele acontece aqui, mas ele começa aqui. E ele precisa ser sentido, porque senão você não vai chegar. Então, mas eu tô pensando positivo, eu tô... Querida, de pensamento positivo, o mundo tá cheio, Verdade. lotado. Não é sobre isso. Tem que sentir também, Você né? precisa aprender esse alinhamento. E para aprender a alinhar, você precisa silenciar a mente. Sim. Você precisa entrar nesse estado de presença. Você precisa de, talvez, assistir um filme que trabalhe os seus pensamentos para mudá-los, para transformá-los. Você precisa ler um bom livro, uma boa indicação
o teu intelecto precisa ser trabalhado para que você possa também mudar o seu pensamento. Desculpa, o livro muda o pensamento, o filme muda o seu sentimento. Aproveita e deixa uma dica de livro e de filme pra gente. Ótimo. Olha só, de livro que vocês vão amar, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Essa autora me encanta. Sou fã, seguidora, é minha mestra também, Brené Brown. E tem um documentário dela no Netflix também, legal, tá? assistir. A Coragem ou o Desafio de Ser Imperfeito. Depois, um filme que eu gosto muito, Poder Além da Vida, e que tem tudo a ver a história daquele ginasta que num acidente de moto se quebra inteiro, e principalmente as pernas, e o esporte dele era ginástica olímpica, imagina, Nossa. né? E ali tem toda uma história de conexão com um mestre, conexão com o Criador Sim. e conexão com ele mesmo, nessa vivência do tempo presente. Que bacana. Se eu perguntar para todas as pessoas que vão passar por esse podcast, quanto tempo do seu dia você se pega pensando em algo diferente do que aquilo que você resolveu fazer no agora? Quanto tempo você pega, ou quantas vezes você pega o celular para responder um WhatsApp, você pega com aquela intenção, aí você vai pro Instagram, você vai pro YouTube, você vai pro Spotify, e de repente você tá colocando o celular lá, você fala, uau, não passei a mensagem Verdade. que eu ia passar. Ou você acorda de manhã e já antes de fazer qualquer conexão, você se conecta com o celular. Sim. Você acha que isso é um jeito saudável de viver, ou isso é apenas existir? Porque existir, essa taça existe, essa mesa existe, esse microfone existe. Sim. Mas viver, É vivente, somos nós e os animais. E nós temos um grande diferencial, mesmo eu achando que em determinados momentos tem animal que é um pouco melhor que o ser humano, Sim. né? Mas tudo bem, não vamos entrar nisso, né? Muito Então, bom. o estado de presença, a história que você conta sobre a história da tua vida, as raivas que você trabalha, as mágoas que você reelabora, o amor que você não deu no tempo que você deveria ter dado, mas você toma consciência e você transborda no tempo que você tem para viver. Tudo isso fez de mim a mulher que eu sou hoje, a mãe que eu sou, o orgulho que eu tenho. Eu sempre digo, um dos papéis que eu mais amo viver é o papel de mãe. Ah, que lindo. Né? Deus me deu um presente maravilhoso por 3 vezes, e se eu viver milhares de anos, ainda não será suficiente para agradecer. E Kathleen, outro dia uma pessoa me perguntou, Elô, se você... Me veio agora isso. Pode falar. Se você tivesse que dizer para Deus que tudo que você viveu até hoje, você tivesse que fazer um exame de consciência agora, sobre tudo que você viveu até hoje, você teria ainda algo para dizer a Deus que você não conquistou, né? Ou que ele poderia ter te abençoado mais e não abençoou. E naquele momento eu tive uma grande virada de chave, porque eu estava num momento de querer mais, muito mais, de avançar muito mais, de me desafiar, porque eu sou assim, eu me desafio a todo momento. E nessa hora eu parei tudo e foi rápido. Passou um filme pela minha cabeça de 2016 até hoje, ou dos meus 54 anos até 2016, e depois de mais quase 9 anos após 2016. E eu cheguei a dizer, né? Talvez se não fosse para viver tudo o que eu quero viver, talvez nem tivesse valido a pena eu viver aquilo. Então, a gente nunca está pronto o suficiente. Porque se eu olhar para isso e pensar, meu Deus, como eu pude, num relance, pensar isso. Sim. Mas logo eu voltei, e aí eu digo que a grande diferença de quem de fato é coerente com aquilo que aprende, com quem de fato vive o que ensina, foi eu olhar e dizer, não, até aqui, muita gratidão, Senhor. Porque se eu não viver mais até hoje à noite, tudo o que eu vivi até hoje já valeu a minha estada nessa terra. Ai, que lindo. Então, hoje eu tenho a alegria de estar aqui, a gratidão de estar aqui.
Eu não sei quanto tempo mais Deus vai me dar de vida, mas já não tem problema mais. Eu sempre digo que eu quero viver. Eu dizia que eu queria viver até os 102 anos. E ali naquela virada de chave, e viver com saúde, claro, Sim. com presença. Mas ali naquele dia eu pensei, eu vou viver até quando Deus achar que precisa de mim nessa terra. Mas eu quero viver aqui por Ele, com Ele e para Ele. E para Ele toda a honra, toda a glória, todo esse momento, Amém. tudo que vier daqui para frente. A única coisa que eu acordo e durmo todos os dias é: me livra de todo mal, me proteja de mim, Sim. de mim mesma, né? E me abençoa com conexões poderosas com gente do bem, Ai, que lindo. com gente do bem. Então, estar aqui me dá essa certeza. Que lindo. Sabe? Que eu estou entre pessoas do bem, que eu estou vivendo aquilo que eu preciso viver. Se é grandioso, se é extraordinário, quem vai dimensionar isso não sou eu. Sim. Isso não é comigo. Mas eu tenho certeza, se eu estou 100% presente aqui, é grandioso, é valioso. Ah, que lindo, muito lindo, muito lindo. E conta um pouquinho pra gente sobre o seu curso do Poder da Ação. Olha só. É com base no livro do O Poder da Olha Ação? só, eu sou ministrante oficial do curso O Poder da Ação. Certo. Tá? Então, o Poder da Ação, sim, é um curso livre que eu ministro às vezes, né? Mas, na verdade, o curso que eu tenho, a imersão que eu tenho é a Certo. imersão PPA. Ah, tá. né? Conta pra gente. É Prosperidade e Propósito Ativados. É uma imersão de 2 dias, onde eu ministro 100% do conteúdo que eu vivenciei e tornei isso um método. Legal. Isso virou um método, né? Então, hoje, essa imersão, ela tem o propósito de conduzir as pessoas a viver uma verdadeira transformação, ancoradas e tomando conhecimento do que é, qual é o propósito delas nessa terra. Certo. Porque uma vida vivida sem propósito é uma vida vazia. E parece fácil dizer isso, mas não é tão simples assim. E qual que é o valor para quem quiser adquirir? Pra quem quiser Então, entrar? olha só. Obrigada. Agora, essa imersão, ela é feita esporadicamente em diversos lugares do Brasil. Certo. A próxima vai acontecer em agosto, na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Olha que legal. Já estamos projetando uma aqui em Sorocaba, tá? Ótimo. Em parceria com a Karina, Ah, legal. tá? Então, depende muito, o valor depende muito das circunstâncias. Ah, sim, você vai montar ainda. Vou montar ainda, porque Legal. é uma imersão que tem que ser feita na natureza. Ah, Eu uso recursos da natureza, o certo. contato com a terra, né, com o fogo, com o ar, com a água. Então, depende muito do local. Mas eu quero deixar o convite já para quem nos segue, Legal. né? E quem não me segue ainda, eu vou deixar aqui, @Heloísa com EIZ, Moreira.oficial no Instagram. Meu canal no YouTube, Heloísa com EIZ Moreira. E por lá eu compartilho tudo. Ah, que legal. A cada nova imersão eu coloco lá as informações, tenho meu time que atende você da melhor maneira. E fora isso eu tenho as mentorias, que aí sim, no link da minha bio, tem lá um contato onde você vai receber todas as informações. Mas para a gente bater um bom papo, conversar e estender tudo isso que eu trouxe até aqui, se fez sentido para você, é só você me mandar mesmo um direct, que eu mesma vou responder sua mensagem. Ai, que legal. Elu, adorei nosso bate-papo. Pena que nosso tempo tá acabando. E antes de mais nada, antes da gente encerrar aqui, eu quero te presentear Uau! do nosso patrocinador Detalhistra, que preparou com todo o amor do mundo pra você. Dá uma olhadinha só nesse presente. Deus, que lindo! Olha só, chegou o momento incrível do dia. Gente, eu amo presente, claro, né? Você merece. Uma das minhas linguagens de amor. Olha só, Olha foi um só. cartãozinho super personalizado. Obrigada por fazer parte do podcast. Foi uma honra recebê-la. Obrigada por confiar no nosso espaço para dar voz e a sua trajetória que marca o seu propósito. Nossa, que lindo, gente. Com carinho. Obrigada, meu amor. Imagina, dá uma olhada, fala se você gosta. Tchan, 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 tchan. Ai,
Mais uma para nossa coleção. Que linda, gente. E olha que legal, Maravilhosa. vira ela para você ler a frase. Nossa, essa frase é sua. Para cada convidado, eu fiz para cada convidado que vinha aqui, porque tem então, tudo a ver, né? Essa é a minha cara. É para vocês, convidados. Transformei meus desafios na minha força. E ela me trouxe até aqui. Que incrível. Maravilhoso, Que lindo, né? gente. E a vida, gente, é sobre isso. É pegar a sua dor e fazer dela o seu maior poder. Não fugir da dor é o caminho mais rápido para você se empoderar. E não ter pressa que a dor que você está vivendo hoje passe. Eu não sei, né? Vocês já devem ter ouvido muito isso. Eu não sei qual é a tua dor hoje, porque por aqui a gente se conecta com milhares de pessoas. Mas uma coisa eu posso afirmar: não é correndo dessa dor, não é evitando ela que você vai se transformar e tocar naquilo que pode se tornar o seu maior poder. É abraçando, é acatando, é se acolhendo, é se abraçando, é dando um alto abraço amoroso, carinhoso, cheio de luz, que você vai deixar de depender emocionalmente de outras pessoas e a passar a se tornar o responsável pelo seu brilho, tá? Uau! E lembre-se, gente, a vida não é só sobre brilhar. Após o brilho tem a iluminação. Você nasceu para brilhar? Sim, mas você também nasceu para iluminar. Então é propósito e missão, Maravilhosa. tá? E é através disso, Kathleen, que nós nos conectamos. Eu me lembro como se fosse agora, você naquela sala com outras mulheres e eu conectada 100% com você. Ah. E ali eu pude perceber o que mais te tocou, que foi justamente sobre o estado de presença. Sim. Sobre estar ali por inteiro. Verdade. E ali também eu vi, sem saber da tua história, eu pude perceber o teu grande valor. Então, parabéns. Obrigada, querida. Parabéns Foi por um você enorme ser essa prazer. mulher que ilumina, que brilha, mas que ilumina também. Ah, gratidão. Foi um enorme prazer te receber. Deus abençoe a sua vida, que Gratidão. você continue abençoando e curando muitas pessoas com seu propósito de vida, viu? Amém. Seguimos juntas. Obrigada, Elo. Muito obrigada para todos vocês que ficaram até aqui conosco. Não esqueça de nos seguir, de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. Até a próxima, gente.